Olá! Olha só, fiz até bolinho hoje pra gente continuar falando aí sobre o óleo de arroz que a gente falou ontem, né? Como elaborar. Porque algumas pessoas sempre me perguntam aí se pode substituir manteiga por óleo numa receita de bolo. Eu acabei de fazer esse bolo, não sei se vocês viram aí nos stories lá no Instagram. Eu acabei de fazer para poder mostrar para vocês que pode, tá? E aí eu vou contar para vocês como que você faz, né? A proporção e o que que acontece, ok? Bom, essa receita aqui, ela originalmente, ela é com manteiga, que eu já ensinei, inclusive, olha só, eu já ensinei no Instagram. Se vocês rolarem, né, lá no meu feed, lá do Instagram, vocês vão ver que tem ela, tá? E aqui, ó, é o carrossel. Se você passar, ela tá a receita aqui pra vocês, ok? É um bolo inglês, né, tradicional, em que originalmente, ó, ele é com manteiga, tá? E eu substituí pelo óleo, e aqui eu usei o comeaburá, né? O óleo de arroz que a gente falou ontem. E aí eu quero mostrar para vocês o resultado. Então, quando vocês me perguntam, é possível substituir a manteiga por óleo, né? Numa receita de bolo, por exemplo? É possível sim, a prova tá aqui, né? Então, se você for ver em termos de característica, né? Ele tá muito parecido, tá? Ele partiu em cima, né? Então, ele tá muito parecido. Mas aí eu vou falar pra vocês, né? O que que eu vejo de diferença aqui. É o seguinte, como é que substitui? Então, quando eu fiz alguns cursos de alguns produtos, alguns doces aí numa confeitaria aqui, que foi onde eu aprendi, por exemplo, fazer o macarrão e tudo, o pound cake, né? Eu aprendi também, e lá o chefe falava que dava para substituir, que muitas confeitarias, às vezes, elas substituem a manteiga num pound cake por óleo, né? E aí ele falou que a proporção para você substituir o óleo, a manteiga pelo óleo, né, é de 80% mais ou menos. Então, tipo, uma receita que é essa minha aqui, que se vocês procurarem aí no Instagram, vocês vão achar, vai 100 gramas de manteiga, né? Manteiga sem sal em temperatura ambiente. Se você for substituir pelo óleo, você colocaria 80 gramas, ok? Um pouco menos, porque o óleo, ele tem mais água, né? A densidade é diferente e tudo mais. E aí, óbvio, né, que eu sempre parto para teste na minha cozinha, tudo que eu aprendo, né? E quando eu vou ensinar para vocês, eu já fiz bastante testes aqui. E é óbvio que eu vim fazer meus testes na cozinha, na época. E eu fiz com essa substituição, né, de 80%. O que que aconteceu? Né, usar só 80%, né, da quantidade de manteiga. Ou seja, diminuir a quantidade de óleo. O que que aconteceu? O meu bolo, ele ficou mais seco, bem ressecado, ele não cresceu o suficiente, tá? E aí, nos testes, aí eu fui vendo, né? Então, se ele tava, por exemplo, mais seco, eu queria dar mais umidade, eu tinha que aumentar a quantidade de líquido. E aí, o que que eu fiz? No meu segundo teste, né, porque eu já tinha um pouco, né, na época eu já estudava os ingredientes, já tinha uma noção, né, de como os ingredientes reagiam e tudo, eu resolvi fazer o teste substituindo a quantidade igual. Então, se era 100 gramas de manteiga, eu substituí por 100 gramas de óleo, tá? E aí ficou assim, saiu igual a aparência, né, perfeito, tá? A maciez dele, então, ele é um bolo macio, tá? Ele tem umidade, tá? Ó, ele é macio, ok? É um bolo inglês, né?
Não é um sponge cake, por exemplo. Então, ele tem a maciez dele, ele tem a umidade. Então, para mim, o resultado foi ótimo. O que quando eu uso o óleo de arroz, né? Eu noto que ele forma uma casquinha em cima, assando no mesmo tempo, né, que feito com manteiga. Eu sinto que a casquinha em cima, ela fica mais crocante. Lembra ontem que eu falei que é engraçado que o óleo de arroz, ele dá mais crocância, né? Pois é, eu senti exatamente isso. A casquinha, ela fica mais crocante no dia que você faz. Então, aqui, ó, né, eu fiz agora, de manhã, e ela tá mais crocantezinha, tá? Mas, quando você, por exemplo, aqui eu vou embalar ele, né, pra deixar, e ele não pode ficar exposto, né? Quanto mais exposto, ele vai ficando seco, isso pra qualquer bolo. Eu vou embalar ele no filme plástico e tudo, e amanhã, né, ou daqui a algumas horas, ele já vai estar igual, né? Porque a umidade sempre vai para a superfície, então ele vai ficando mais úmido aqui, ele já não vai ficar tão assim crocante. Mas essa crocância aqui, gente, não é uma crocância. Quando eu falo crocante, é comparando com o original, né? Com a manteiga. Não é uma crocância, ó. Ele é crocante, mas não é duro, ele é macio, entendeu? Então, mas a casquinha, eu percebi que ela fica uma casquinha um pouco mais crocante. Mas isso pra mim não é problema algum, né? Agora, é um crocante macio, né? Então, eu não vi, assim, diferença. Agora, quando a gente vai pra questão sabor, aí é completamente diferente, né? Então, é óbvio que um bolo feito com manteiga, né? No caso de um pound cake, que o original dele é feito com manteiga, é óbvio que ele fica muito mais saboroso, isso sem dúvida. Então, é um bolo que ele tem um sabor. Agora, a dica que eu dou, né? Quando você vai substituir, por exemplo, por óleo, aqui eu fiz do jeitinho mesmo, é um bolo, como falam aí, bolo de nada, né? Um bolo simples, sem sabor algum, né? Só ele mesmo, uma massa realmente assim, neutra, né? É o plain, né? Então, se você quiser, por exemplo, dar um sabor nele, né? Para compensar esse sabor da manteiga que não vai ter, você pode botar, por exemplo, raspinhas de laranja, raspinhas de limão, você pode botar frutas secas, né? Você pode botar passas, para quem gosta, eu amo. Você pode botar nozes, você pode botar... Então, você pode colocar sabor aqui. Você pode botar essências, né? Aí, então, você pode saborizar ele, tá? Para dar esse sabor. Então, quando você faz ele realmente assim neutro, e aí você compara os dois, tem diferença no sabor, né? Se você der para qualquer pessoa experimentar, ela vai falar: nossa, esse aqui que é feito com manteiga, ele é mais saboroso. Mas é um bolo gostoso para tomar com um cafezinho. Então, quer compensar essa falta de sabor da manteiga, saboriza ele de alguma forma aí, coloca alguma carga que a gente fala, né? Que é sabor. Coloca alguma coisa, algum ingrediente aí para saborizar, né? E aí você vai compensar, mas dá sim para substituir. Agora, né? Eu fiz testes também aqui, em que vai depender muito da receita. É óbvio que para você fazer essa substituição, gente, isso é muito importante, tá? Para fazer essa substituição, você tem que ter uma receita já equilibrada, uma receita realmente padronizada, porque senão você não vai conseguir, né? Então, por exemplo, as minhas receitas, que elas já estão padronizadas, elas são equilibradas, né? Então, aí dá para eu fazer essas substituições. Mas se você pega qualquer receita aí que você ainda não conhece a receita e você simplesmente, antes de testar se ela dá certo naturalmente, você já substitui, né? Já faz a substituição, aí, né, você corre um risco muito grande de não dar certo e você não vai saber se é porque você substituiu ou se é porque a receita realmente não estava equilibrada, não era uma boa receita. Então, é o que eu sempre falo, né, para vocês, para os alunos: quando você vai fazer teste, primeiro testa, faz, né,
o padrão, o que já tá ali, ou se é a primeira vez, pegou uma receita da internet, é a primeira vez, tem manteiga, então eu vou substituir por óleo? Não, né? Pega primeiro e faz aquela receita, do jeito que você tá aprendendo aí na internet. Quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, por isso que eu falo para vocês que é importante entender o processo, entender as reações, entender os ingredientes, é que muitas vezes você pega uma receita na internet, você vê uma receita na internet e só de olhar, né, os ingredientes, a proporção dos ingredientes ou o modo de fazer, a técnica, você fala, não vai dar certo. E você já descarta e nem testa aquela, porque a possibilidade de dar errado é muito alta, né? Mas, se você não tem noção, não sabe, gente, tem que fazer, tem que testar, tem que dar um voto de confiança, né? Não tem jeito. Então, você, para saber realmente se ela vai funcionar, essa substituição, você tem que testar a primeira vez do jeito que ela é. Então, se você já sabe que a sua receita com manteiga, lá, ela dá certo, é uma receita que você sempre faz, ela fica ótima, dá certo, pá, né? Sua receita tá boa, tá equilibrada, pronto, aí testa a substituição, ok? Então, nas minhas receitas, né? E aí, se você quiser, pega essa receita, né? Tá no Instagram, aí rola o feed aí, né? E são postagens, é uma postagem mais antiga. E testa. E aí você, com essa receita, você já sabe que ela já tá testada e tudo. E aí você tem esse resultado aqui, tá? Então, olha, em termos de crescimento, ele cresce igualzinho, tá? Essa aqui é uma forma de 18, uma forma de pão do cake. Cadê minha forma de pão do cake? Nem sei onde é que tá. A forma de pão do cake, né? Que acho que já tá aqui, peraí. De 18, ó. Tá? É uma forma de pão do cake de 18. Aí, essa do Ryakuen, do Daiso, né? Que eu acho ótima. E depois a gente pode falar de formas aí um outro dia. Agora, outra coisa que me perguntam muito, já vou aproveitar aqui. Na minha página do Facebook, né? Se você colocar lá na lupinha para pesquisar, eu já ensinei como você calcula aí para substituir as formas, né? Então, para saber, tipo, quanto eu preciso de massa para aquele tamanho de forma, para aquele formato de forma, né? Então, dá uma fuçadinha aí, né? Que tá lá. E assim, muitas pessoas me perguntam, dá para substituir? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Já que eu tô mostrando, vou mostrar tudo. Dá para substituir, por exemplo, a forma de pão do cake, de bolo inglês, pela forma redonda. Essas duas aqui tem 18 centímetros. Essa tem 18 centímetros, essa tem 18. Né? Dá para substituir, né? E fazer? Dá, mas você tem que tomar cuidado com a altura, porque não é só, né, o diâmetro e o comprimento da forma, né? É tudo, tá? Então, aqui no caso, você tem, ela é 18, mas ela tem aqui, né? A altura dela, por exemplo, essa aqui, ela é de 5, né? Essa aqui, ela já é 7, então ela tem, tá pingando que tava na pia. Ela tem 7, entendeu? Então, gente, tem que ver isso. Apesar de ser 18 centímetros as duas, tá? Ela vai me dar um bolo, como ela tem uma altura maior essa aqui, ela vai me dar um bolo mais baixo, tá? Então, por favor, toma cuidado também com isso. Então, essa aqui, por exemplo, é 18 centímetros aí, mas para uma forma, né, de pão do cake. Dá pra fazer na forma de 18, acho que na receita eu até coloquei a forma de 18, né, mas eu usei, porque tem a foto, né, do pão do cake, mas dá pra usar essa daqui, só que ele vai ficar um bolo mais baixo, né, porque ela é de 18, assim, mas tem uma altura maior, ok? Então tem que tomar cuidado também com essas questões aí, tá? E é isso, né? Então, a dúvida é se dá pra substituir bolo com manteiga pelo óleo, dá sim, né? E o método, tá? O método é igual, né? Porque a manteiga, no caso desse bolo aqui, a gente vai usar a manteiga em temperatura ambiente, vai bater ela com
o açúcar, depois vai acrescentando o ovo, e aí a farinha, o fermento e pá, forno, né? Aqui é a mesma coisa, só que em vez da manteiga é o óleo. Como, né? O óleo, ele é líquido, a manteiga tá em temperatura ambiente, né? Tá tipo pomada. Então, você vai só misturar ali, não precisa bater muito, que não vai adiantar, né? Então, você vai bater, pode até ser com fouet ou com a batedeirinha mesmo, né? Ali para misturar bem, né, o açúcar com a gordura. Depois, você vai acrescentando o ovo aos pouquinhos, né? E batendo, e por fim, a farinha de trigo. Aí não bate mais muito para não desenvolver, né, a rede de glúten muito. E o fermento por último, dá uma misturadinha aí, forno lá pré-aquecido já, tá? Então, o método aí você pode seguir o mesmo. Então, faça um teste aí, me contem, tá? Me contem, né, os resultados aí de vocês, né, com as dicas que eu tô dando aqui, tá? Então, é isso aí, ó, fica com essa imagem pra gente se despedir. E amanhã, então, olha, gente, ele realmente, ele fica bonito, né? Ele fica gostoso, mas é um bolo de nada, não tem gosto de nada. Quando a gente faz com manteiga, ele tem um saborzinho da manteiga, né? Então, ele fica mais saboroso, mas tá valendo, com um cafezinho, e é o que eu vou fazer agora, passar um cafezinho pra aproveitar esse bolinho que ainda tá morno, né? E aí, vocês fiquem, né, com essa dica. Peguem a receita lá no Instagram, né? Aproveita, quem não me curte, me segue ainda no Instagram, me sigam lá para vocês não perderem, né? Eu sempre tô colocando conteúdos lá e tô planejando, né, coisas novas para lá. Então me sigam lá, né, para poder vocês, o Instagram avisar vocês, né? Mostrar pelo menos os meus conteúdos mais para vocês aí e vocês aproveitarem. Se vocês gostam realmente, né, dos meus conteúdos, tá? E curtam também as postagens, comentem alguma coisa, né? Por exemplo, esse bolo, se vocês fizerem, comenta, né? Se vocês fizeram, o que vocês acharam, né? Me marquem aí para eu ver, porque senão não tem como eu ver, né? Então, fez, tirou uma foto, postou, marca a Fina Arte lá, porque aí eu vejo, eu recebo a notificação e dá para eu ver, porque eu gosto de ver os resultados de vocês. Isso, para mim, é isso aí, o meu sucesso. Ele vem do sucesso de vocês. Se vocês têm sucesso com as receitas, com as dicas que eu ensino, eu tenho sucesso. O meu vem atrás de vocês. Primeiro, vocês precisam ter para poder eu ter, né? Porque se eu ensino coisas que vocês não têm sucesso, não fazem aí dar certo, não adianta nada, né? Então, é bom, eu gosto de ver. Isso me anima, né? A estar buscando sempre coisas novas para ensinar para vocês, que eu amo estudar, testar e aí ensinar para vocês e compartilhar, porque eu acho que assim a gente vai, né? A gente vai evoluindo como ser humano, tá? Então, beijo, até amanhã, gente.